Salve, salve a todos. Meu Deus, sexta tentativa fazer esse podcast. Bem-vindos a mais um podcast. Você que está nesse momento no YouTube, eu coloquei uma gameplay aleatória, só para colocar, porque o foco realmente é o YouTube Music. Você que está no Music, não está perdendo nada agora nesse momento em podcast. Mas enfim, aviso rápido. Muito obrigado a todo mundo pelos 2.000 visualizações, centenas de comentários e likes sobre o podcast do Switch 2. Cara, vocês são sensacionais. Por isso mesmo eu quero pedir para vocês, deixa aqui nos comentários ao longo do vídeo se vocês querem que eu deixe uma imagem estática ou gameplay. Se você chegar e falar, olha, eu nem olho para a tela, melhor coisa, porque eu só ponho uma imagem qualquer e pronto. Ou um daqueles vídeos oddly satisfying, só para deixar de ilustração. Entende? O foco realmente aqui é a voz. Eu posto no YouTube para ter mais alcance. Aviso tá dado. Vamos ao que interessa. Eu gravei a tentativa agora há pouco, meia hora, que eu joguei no lixo. Porque a primeira parte eu fiz a review do R36S e depois a reflexão. Achei que ficou horrível. Vamos ao que importa, que é primeiro a minha opinião e depois a review. Tá bom? Então eu já vou chegar lá contando sobre as aventuras e desaventuras que eu teve com o meu. Mas vamos ao foco em si de ter um. Tá? Começando, eu tenho que dizer para vocês que eu não esperava que ele fosse ser um console assim, um portátil tão excepcional. Eu vou deixar no final sobre tudo que eu tenho para dizer. Eu sempre meus podcasts são espontâneos, tá, gente? Então eu acabo nunca tendo um roteiro em si. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é que uma vez que eu peguei esse consolinho na mão, tava doido pra ele desde janeiro, eu falei, cara, será que eu vou curtir? Pô, ele é transparente, né? Então em si, eu sempre quis ter um desse. Será que valeu a pena? Esse foi de presente de um amigo meu. Tenho que dizer pra vocês, que presentaço. Por quê? Eu diria que ele é a porta de entrada pra paz. Você vai me perguntar, como assim a paz? Então, esses tempos eu até esqueci de gravar. Eu peço desculpas a vocês por eu não ter trazido mais podcasts, é que eu tava realmente jogando, porque eu tava num mundo completamente isolado daqui, sabe? Sem se preocupar com gráficos, se preocupar se a porcaria da pré-venda tá em dia, com mimizento, com privadas humanas declarando regras a rodos fiscais, comunidades em si se matando, tentando um arrancar o fiofó do outro a troco de nada. Gente, pelo amor de Deus, vamos perceber que a vida ela é muito mais do que só ficar xingando. Entende? Eu sei que eu sou um idiota ficar segurando o microfone na mão e não pendurar ele, mas é que eu acho que fica muito melhor, porque tem hora que eu preciso afastar e tem hora que não. Mas em si, o que eu quero dizer pra vocês foi que com esse brinquedo ele foi o passaporte. O passaporte pra paz. Eu comecei a jogar nele emuladores que eu vi que ninguém trouxe vídeo a respeito. Virtual Boy. Eu tava jogando agora há pouco, antes de gravar esse podcast, literalmente o Wario. Nunca joguei o Wario na vida. Peguei logo de quem? Do Virtual Boy. Sabe? É uma espécie de uma nostalgia, não nostálgica, né? Porque eu nunca joguei. Mas em si, o que eu quero dizer pra vocês, né, enquanto eu tô dizendo aqui, é como que faz tempo que eu já não sei mais o que é uma treta ou briguinha. Igual mandaram pra mim o vídeo esses dias do Nick True e o Mingau mandaram pra mim a respeito. Eu vejo briga de fanboy de PlayStation com Xbox. Cambada de babaca, sabe? Mesma coisa, você que é do PC e do Switch. Meu, eu não tô falando de quem é um gamer, quem é um cara foda. Tô falando daquele cara babaca mesmo, um cara otário. Que coloca o videogamezinho dele acima de tudo como se fosse, sabe, mais nada é igual. Puta de um trouxa. Ficar brigando, ficar discutindo com as pessoas em vez de aprender, sabe? Alguns comentários desses acabaram caindo pra mim. E pouco me liguei, sabe? Eu tava tão focado nisso, nessa telinha quadrada, esse passaporte pra paz, eu me senti, nesses últimos dias, como se eu estivesse numa ilha deserta com comida e água infinito, meu painelzinho solar, né? Eu na sombra,
jogando videogame, esquecendo completamente de qualquer outra babaquice e idiotice em volta. Tanto que eu peguei não, né? No caso, levei no bolso comigo o GB300. O modelo é bem mais simples, com os botõezinhos que não é tão bom, a qualidade é bem mais ou menos. E eu tava na fila do supermercado, a fila imensa. Eu tava lá jogando Super Mario World, eu só ficava prestando atenção pra eu dar um passo à frente. Meu irmão, tinha um tiozinho que tava lá, ele olhava pra cá, olhava pra lá, olhava pra cá. Eu vi que o cara tava curiosaço pra saber sobre o que tava na minha mão, né? E a fila acho que durou pelo menos uns 10 minutos, eu nem vi o tempo passar. Eu sei que eu passei 4 fases do Super Mario World. Comecei o primeiro mapa, fui até lá, peguei o bloquinho amarelo, já tava quase no castelo. Quando a fila terminou, eu tive que guardar no bolso, né, pra ir embora. E pensando nisso, eu pensei, cara, como é que toda a nossa volta tá assim? Como que um consolinho desse, o R36, ele consegue responder ao nosso grito de desespero para quem busca aquele amor pelos consoles. Não só isso, eu tava jogando, agora, ó, pra vocês verem como é que eu sou uma pessoa que joga coisa diferenciada. Eu tava jogando Sailor Moon do NES, nessa tela quadrada, pequenininha. E eu tenho que dizer pra vocês, é incrível como que você nota que numa telinha quadrada, TFT ruim pra caramba, você consegue perceber detalhes que você não vê numa tela grande, porque não tá estourado na tua cara, sabe? Você tem uma telinha pequena, você consegue ver o que os desenvolvedores queriam trazer naquela época com as telas menores. Eu achei lindo um cenário de um jogo beat'em up. Gente, eu odeio beat'em up, mas eu amei aquele jogo, achei muito bacana, a musiquinha tocando dela, né? Sim, eu sou um daqueles que assiste a Sailor Moon pela lore. Não se esqueçam, ela só tem 14. Mas em si, então eu observei sprites, observei cenários com uma visão que eu fiquei maravilhado. Uma coisa tão boba e simples conseguiu trazer esse amor ao mundo dos games que eu tinha perdido na época do PlayStation 4, por ser mais do mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava com esses passaportes pro paraíso, eu peguei para colocar ali o meu PS4 para funcionar. Eu não destravei ele, né? Então fui jogar os jogos que eu comprei de fato, como Homefront Revolution, The Revolution, né? Deu um problema lá com o HD externo, corrompeu todos os 50 jogos que eu tinha instalado. Mas não importa, eu baixei os mais importantes e fui jogar. Eu achei bonito, sabe? Eu olhei assim em volta e falei, caramba, os caras trabalharam bem nesse cenário. Eu não sou de olhar cenário. E assim, comparado aos gráficos dessa geração atual, é horrível, se você for parar pra ver. Pra quem é amante do PC lá, você que é fanboy, por favor. Acho que nem aqui você está. Você deve ter escrevido algum ódio e ter saído do vídeo. No caso do podcast. Mas em si, a beleza que você vê no trabalho de quem montou os cenários. Sabe? Nós estamos falando de um jogo velhíssimo, que você pode trocar arma na mão, tá? Teresa of Us. Ah, mas é inovador, tá? Nesse daí você literalmente converte as armas na mão. Troca de pistola para metralhadora. De um jeito muito bacana. Mas em si, foi bacana. Eu vi um monte de colecionável, eu passei reto. Falei, se no final me der na telha, eu volto aqui. Se não, não. Estiver conversando com os amigos, sabe? Estiver bem avançado no jogo. E aí eu volto só pra buscar isso. Porque eu não tenho um contador de horas. No Play 4, como tá travado, não tem como colocar time tracker. E aqueles usuários lá vivem sendo banidos. Então, nem adianta comigo. Mas em si... Ah, lembrei, né? O PS Trophies faz isso. Nossa, eu esqueci do PS Trophies. Vou baixar ele de novo. Ele tem time tracker no PS Trophies. Que bom que eu tava falando com vocês. Então, eu vou marcar essas horas de gameplay, né? Que eu tenho. Porque a minha tabela até hoje tá de pé. Essa tabela de... Como é que eu vou dizer assim pra você? A minha tabela de rendimento. Mas ao mesmo tempo, voltando ao foco, né? Porque eu fui na lua e voltei. Eu tenho esse problema que eu faço às vezes. Mas em si, toda aquela atmosfera foi sensacional. Por isso que eu não trouxe os podcasts. Eu tô só olhando os números subindo daquele do Switch 2 e tô esquecendo que eu tenho que continuar produzindo conteúdo, né? Mas eu tava num estado de paz extrema que eu não acesso o Reddit há vários dias.
Instagram não uso, Facebook pra mim que se dane. Então eu não tô sabendo. Eu fui ver recente, foi briga aí de fanboy que mandaram pra mim. 2 barbudo, entendeu? Maluco de barba na cara, botou filho no mundo, brigando. Sério, internet? Sério? Entende? Então, é como se você estivesse naquele paraíso, naquela coisa bacana, alguém fosse tentar te puxar. É como você sair dessa ilha deserta, que literalmente tem tudo que você quer, e caísse uma chuva de chorume. Entendeu? Você não sabe nem pra onde correr. Fica um clima tóxico. Fica uma coisa ruim. Entendeu? A gente acabou se acostumando a ficar nisso, que quando a gente sai disso, não dá vontade de voltar. Pensando nisso, é a mesma coisa que eu falo da galera que tem um consolinho desse. Antes de eu continuar, eu peço a vocês que tem esse console, deixa aqui na descrição. Ou mesmo você que montou algum consolinho, uma Raspberry Pi, coisa do tipo, deixa o pessoal saber também. Deixa que os outros saibam a alegria e a paz. Não o chorume que eu vou comentar agora há pouco, que eu vou comentar a seguir. Tá? Por favor, pra mim é muito importante isso. Mas assim, vamos voltar lá. Eu quero dizer pra vocês que, estando dentro dessa paz que foi estar nesse console, eu percebi por que ficou tão popular. Eu montei meu Play 1 portátil, eu vou carregar ele pra onde for. Tanto Play 1 como Game Boy, etc. Mas o que é legal? Quando eu tô, por exemplo, numa fila, no transporte público, ou coisa do gênero, esse chorume não consegue chegar. Por quê? Não tem internet. Já para pra pensar nisso? Como não tem internet quando você tá jogando um jogo retrô, porque não tem o que dizer? Porque o pessoal fala assim, o cara tá jogando joguinho velho, joguinho de... Meu, é uma experiência tão nostálgica, tão da hora, que eu tenho que dizer pra vocês que acabou, eu fiquei preso nessa inércia. Eu vou comentar que parece igual aquele filme do Percy Jackson, aquela cena que ele tá na piscina, em que ele tá olhando toda a volta dele, passaram-se um tempão ele debaixo d'água, e ele lá, olhando o mar, sabe? É a mesma coisa quando eu tava nesse joguinho. Ou, pra quem jogou, quando você coloca o Heavy Rain, naquela cena do agente, em que você pode trocar os layouts, você pode sair da sala e colocar que você tá numa mesa sobre um pico no meio de montanhas, sabe? Não tem como nada te alcançar. Essa chuva de chorume, cala a boca você também. Essa chuva de chorume não tem como chegar em você, assim como você tá criando novas experiências. Eu não esperava que fosse acontecer isso com esse brinquedo, mas é assustador. Como que algo tão simples que os analógicos do Switch consegue em si trazer uma experiência sensacional pro gamer. Entende? É uma coisa única. É algo especial que eu nunca na minha vida sonharia com qualquer outro console retrô, sabe? Isso que eu falo pra vocês. Esse brinquedinho aqui, ele me mostrou algo além de como você curtir o mundo, sabe? Cada vez que eu penso, gente, eu tô afundado nesse chorume, que é esse negócio de internet, essas comunidades de porcaria que a gente vê por aí, entre outras coisas, os privadas e coisas do gênero, eles não conseguem te atingir quando você tá nesse consolezinho. Coloca uma música, coloca, sei lá, nesse momento, né, você deve estar ouvindo um podcast e vai jogar, sabe? Vai saber o que é essa experiência. Agora começa o outro. Você tem uma experiência tão mergulhada nesse mundo e começa a perceber os detalhes. Que nessa telinha pequena, ela conseguiu mostrar a você talvez aquilo que você já não vê nos jogos novos. Tá com tanta partícula, tanto pixel, tanta coisa na tela que você nem sabe o que olhar. Talvez isso seja aquilo que está intoxicando todos nós. Entende? Essa comunidade horrível. Eu tô falando de todas, tá?
Não pensa vocês aqui que eu vou virar e falar aqui, mas a do PlayStation, a da caixista, a do PC e a do Switch, todas elas são ruins, Não, todo mundo. Não tem essa história não. Como o Nick True falou, a globalização da informação, como chega, acaba que chega também essa chuva de chorume junto. Horrível. Você se sente como se você estivesse dentro de um bunker que estourou o gás. De tão tóxico que se torna. Qualquer coisa que você disser, lá vem fiscal. Lá vem essas pessoas ruins. Tais como, eu vou dizer pra vocês, até mesmo quem vai comentar agora besteira nesse podcast. Gente, eu não vou aqui xingar ninguém. Entende? Eu tô tão preocupado em estar preso na paz com esse consolinho que vai ser difícil eu sair do meu marzinho, sair da minha ilha deserta para perder meu tempo com coisa ruim. Ou pessoa que escreveu um comentário ruim. Eu quero colocar aqui o seguinte. Eu quero aproveitar nesse meio desse podcast mesmo e dizer para vocês, trolls. Você queria atenção? Você conseguiu. Legal. Conseguiu a atenção que você queria com a Harley Davidson? Beleza, agora para de encher o saco. Trolls, haters, perseguidores, eles só têm o poder que vocês dão a eles. Eu passo uma situação de vida hoje em dia que eu prefiro não comentar, quase a mesma coisa, mas isso é vida pessoal, eu não vou incluir na internet, tá? Mas essas pessoas que te perseguem ou perseguem essas comunidades, só tem o poder que vocês dão a elas. Agora quando você tá isolado, desligado da internet, igual uma criança, a vida é diferente. Sabe? Eu vou dizer pra vocês assim, eu vou acabar cavando esse buraco sem ver. Que eu tenho uma regra, que é assim, o meu trabalho tá uma merda, meu chefe me xingou, meu pagamento caiu errado, o ônibus furou o pneu, como é que fala? Pisei no cocô de cachorro, tropecei na poça, tomei um banho, um cara me xingou achando que eu fosse outra pessoa, a fila para recarregar o bilhete estava dando tudo errado, meu celular acabou a bateria, o fone estragou, pode dar tudo isso num dia só. Quando você fecha a porta e faz aquele clique, é a mesma coisa que eu falo quando você vai jogar seu joguinho. Bateu a porta de casa, não interessa o que aconteceu do mundo lá fora. Você, seu cônjuge e os seus filhos, ou seu cachorro, seja lá o que for, a sua família. É a mesma coisa você aplicar isso para a internet. Depois que você acaba o seu trabalho, se você vai abrir a rede social, você já vê merda, cara, sai dela. Para de olhar para essa porca de celular, de novo, põe uma música, podcast, vai escutar a série que você já viu 50 vezes, que você já conhece os diálogos, põe dublado ou legendado e vai curtir a vida. Como basicamente eu moro com minha mãe, nem é diferente, bateu a porta de casa, eu não falo de problema na rua. Eu não falo do que acontece nesse bairro em si, porque isso não é relevante. É da porta para fora, entende? Então, com essa disciplina de que da porta para fora você fala do seu trabalho, você reclama, você xinga bem mundo, da porta para dentro é tranquilo. Mesma coisa que eu digo quando você tá no seu momento de jogo. Você deixa a casa inteira em paz. Esposa, marido tá de boa, os filhos, os animais estão tudo tranquilo, todo mundo já comeu, tá todo mundo descansando, tá cada um no seu canto. Melhor coisa que você faz. Desliga o celular, ou então põe no modo avião e vai se divertir. Pega esse passaporte, que não é caro, que é um passeio só de ida na alegria, e vai viver. Ou mesmo você não quer o R36, cara, eu posso passar 80 minutos de podcast te falando tais coisas como a Raspberry Pi, que apesar de ser um pouco mais caro, vale a pena. Você pegar e destravar seu videogame. Se você que tem um Switch destravado, você pode instalar emulador. Entendeu? Um monte de coisas que você pode fazer que vai deixar a sua cabeça boa. Entende? Esse passaportezinho aqui, esse pequenininho, foi mais que suficiente, porque eu precisava. Eu vou dizer pra vocês, eu não preciso nada além disso. Não é porque eu tô me achando superior ou por coisas do tipo. Não, o que eu quero dizer pra vocês aqui é que é totalmente
Como é que eu posso dizer pra vocês? É totalmente satisfatório você tá explorando um novo caminho que deixa você na tranquilidade, que te leva pra essa ilha, pra essa terra. Você mesmo que tá aí nos comentários, que provavelmente pulou parte do podcast, ou então que já comentou 2 vezes, comente uma terceira. Comente como é estar nesse paraíso. Você tá no meio dessa alegria. Eu tenho que dizer pra vocês, eu conheci retrô assim, foi no mesmo cara que eu aprendi inglês, que foi um videogame nerd. Sim. It's like puking on a pile of shit. É. O mesmo cara que falava esse tipo de besteira. Eu criei alegria por jogo ruim. Por explorar esses jogos que não é o top 10. Pra minha surpresa, isso foi onde eu encontrei a paz e o sossego. Sabe? A aventura que tá além desse chorume que é essa porca dessas comunidades. Você explorar sozinho. Tal como explorar uma caverna no Minecraft. É o mesmo sentido. Se você estiver no escuro, o que você mais vai encontrar é monstro, é buraco, um monte de coisa ruim. Mas se você vai iluminando com tochas o seu caminho, tudo muda. Entendeu? Você tem uma nova visão. E assim como no Mine, você pode colocar no Pacífico, explorar o quanto você quiser no sossego, é a mesma coisa na sua vida. Talvez não é a porra de um videogame novo que vai trazer a alegria que você está procurando. Às vezes é você pegar o seu console empoeirado, seu Super Nintendo empoeirado, ligar na televisão, pega um Everdrive e não joga nada do que você jogou antigamente. Tenta novas experiências. Eu nunca joguei Demon's Crest. É um jogo bom pra caramba que o pessoal vive falando pra eu jogar. Pode ser que eu tente. Eu joguei Kirby. Eu olhei para o Kirby do Super Nintendo e falei, não é possível que o Super Nintendo roda tudo isso. Não. Eu me assustei. Vou falar para vocês, eu me assustei quando eu vi a quantidade de coisas que o Kirby tem. Ele abria novas fases, ele explorava novos minigames, ele tinha sprites para tudo. Uma experiência que eu jamais vou ter se eu ficar atrás desses públicos em porcaria. Que eu jamais vou ter uma experiência de jogo boa se eu sempre ficar focado atrás dessas comunidades tóxicas da vida, atrás de gente que é uma verdadeira privada. Entende? Então foi por isso que eu escolhi ele. Mas antes dele era o Switch. Eu trouxe esses podcasts ao YouTube para dizer para vocês, eu saio do meu paraíso para abrir a porta e falar para vocês, vão lá também. Muitas vezes você que está perdido no mundo dos games, desanimado, às vezes se você der um tempo, não é para vender seu PlayStation 5, não é para vender seu Nintendo Switch, não é para você pegar o seu PC Gamer e encostar. Até se você tiver PC Gamer é mais fácil porque é só simplesmente emular, né? Mas eu diria para você fazer de preferência desligando a internet. Você vê uma outra visão. Meu público, dos meus podcasts que são dos 25 ao 34, sim, eu tenho acesso a essas métricas. Eu digo pra vocês, se você começa cedo, você já viu de tudo. Mas pode ter certeza, você pode ter visto todas as mecânicas, mas você não explorou todos os jogos, todas as plataformas. Até porque é humanamente impossível. Mas, a partir do dia que eu vi muitas pessoas saindo dessa bolinha do top 10, saindo da bolinha do mais jogados e explorou coisas novas, você se assusta. Eu tive péssimas experiências, centenas, mas as milhares de experiências novas que eu tive compensou todas elas. Que ironia. Eu tô aqui com 24 minutos de podcast falando pra vocês sobre a alegria que é você estar jogando um Beaten Up de Sailor Moon. Ou mesmo a alegria que é você estar zerando pela 50ª vez o Super Mario World. Eu ainda não zerei. Não fiz as 96 saídas até hoje. Quando chega na Floresta da Ilusão, não sei vocês, mas eu parei ali. E até hoje nunca terminei. Mas eu que gosto mais do Sonic, acho que eu já zerei o The Hedgehog primeiro. Só essa semana eu zerei umas 6 vezes. Zero mais 6, se precisar. É divertido demais. É divertido você tá num ambiente agradável.
Igual você tá aqui, ouvindo nesse momento esse podcast com essa música suave de fundo. É a mesma coisa que eu vou trazer a vocês. É isso. A paz e a tranquilidade. O foco desse canal do YouTube nunca foi trazer ódio e tudo mais. Eu trago a minha visão, tá? Uma visão de alguém que não vê os novos jogos, não sabe o que está acontecendo no mundo dos games e literalmente ele parou no tempo quando bateu o fim do PS4. Só que eu parei no tempo desse povo. Eu não deixo essa chuva de chorume chegar até mim. Mas em compensação, eu vou mergulhar no mar cheio de experiências novas. Um monte de jogo. Se eu parar aqui para contar para vocês, se eu fizesse um podcastzinho de 5 minutinhos sobre cada uma das minhas experiências com o jogo, seria assustador. Vocês estão falando com um cara que ama Musou, Dynasty Warriors, Berserk do PS Vita, Hyrule Warriors, sabe? Nesses jogos que eles são bonitos, mas não é o foco. É uma gameplay repetitiva, mas que você vai pensando e vai além. Pra gente que praticamente já pulou fora desse podcast, não sabe? Eu sou escritor. Tanto que o nome desse canal, pra quem tá chegando agora, chama-se Enix, que é o nome do meu livro, né? E eu não tava trazendo mais histórias pro meu livro, graças a essa toxicidade que o pessoal fala assim, né? Não tá trazendo mais alegria. Eu senti que morreu tudo. Igualzinho ao cara que tem um dia ruim no trabalho, chega em casa descontando na família os problemas, sendo que deveria ser o oposto. Entende? Da porta para dentro do seu mundo, da sua casa, do seu lar, seja lá o que for, é para ter paz e tranquilidade. E nada pode te atingir lá dentro. É o seu castelo que você monta. É a sua vida. Como eu falei, tudo que eu falo aqui é espontâneo. Nada que eu tenho um script, eu tô olhando a meia hora o script do R36S que é pro fim do áudio do vídeo. Que provavelmente daqui a uns poucos minutos eu vou dizer para vocês. Mas que é isso que eu trago para vocês como uma reflexão gamer. Desse jeito que eu vi as coisas nesses últimos dias. Nego barbado, discutindo, se xingando, achando que é o dono da verdade. Ou então falando, trolei não sei quem, xinguei não sei quem, falei não sei o que. Meu irmão, você parece uma criança. Só tem tamanho. Entende? Eu não aguentei ver metade do vídeo do cara, porque eu falei, gente, eu não sou mais público pra isso. Não é pra mim esse tipo de coisa. Ficar vendo um cara barbado falando merda daquele jeito. Ou pior, né? Como disseram, né? Que eu também falo bastante merda no meu podcast. Whatever. Isso aí é irrelevante. Mas, de resto, é isso que eu queria trazer pra vocês. Um resumão. Tenha a sua passagem pro paraíso. Talvez a passagem pro seu paraíso não seja um Play 5 Pro, não seja um Switch 2, não seja aquela placa de vídeo RTX 5090. Talvez a sua paz nem seja esses consolinhos retrô, mas a maneira como que você administra o seu dia, administra a sua vida. E às vezes você só precisa de uma pequena ponte para chegar lá. No meu caso foi esse silêncio e a paz que foi estar jogando esses jogos retrôs nessa tela pequenininha. Entende? Essa tela pequenininha que só faltava aquele blocozinho, sabe aquele little brick que faltava para você completar o caminho e seguir em frente. É isso daí, tá? Então, quanto à reflexão da vida espontânea, não planejada, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu nem sei o nome desse podcast que eu vou trazer hoje. Mas em resumo, uma quarta vez eu digo, se você precisar de uma palavra, ou então se seu dia estiver ruim, deixa nos comentários. Eu não sou o melhor psicólogo do mundo, mas deixa aí. Pode ter certeza que eu vou dizer pra você, cara. Contanto que você não cometa crimes, você não esteja pensando em besteiraiada, ou então fazendo asneira, não tem por que você não receber um. Tá tudo bem. Entendeu? Às vezes você só precisa de alguém pra dizer isso pra você.
E eu digo para você, nesse exato momento, você que está escutando esse podcast há quase meia hora, você consegue, você é capaz e você consegue alcançar tudo o que você quer, porque tem pessoas à sua volta que gostam muito de você. Eu não vou abrir a boca para falar de religião, porque tem gente que vai se sentir um pouco atacada, entende? Mas eu vou dizer assim para você, uma coisa mais geral. Aos olhos do Criador, tá? Ele ama a todos nós. Porque cada um tem o seu, cada um tem o jeito de pensar. Você não é menos importante que ninguém. Todos nós somos importantes nessa vida. Mas agora, o quão que a gente dá importância para isso? Você dá importância a se divertir, a bater a porta de casa, é a sua família, a sua paz? Ou você pegar essa nuvem de chorume, que é tudo de ruim, trabalho horrível, escala 6x1, gente idiota, gente tóxica, pirralho de 45 anos e trazer para dentro da sua casa? É uma decisão sua, mas eu tenho certeza, talvez não seja esse podcast, mas que você consegue chegar onde você tem que chegar, que você é capaz, isso é. Só que as pessoas jamais vão dizer isso para você. Não se esqueça, você pode, você é capaz. E você não é menor ou maior do que ninguém. Você é uma pessoa igual a todos nós, tá? É isso que eu carrego, é essa paz que eu quero trazer para vocês e é essa palavra que eu quero dizer por conta do R36S. Foi esse tipo de coisa que passou na minha cabeça que eu poderia conseguir. Eu digo a você que está ouvindo, você também pode, você consegue. Acredite em si mesmo e nunca desista. E é com isso que eu encerro essa primeira parte, tá bom? Sei que a mensagem motivacional ficou meio no final. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentáriozinho. Se você quer ouvir mais dessas mensagens, que você é capaz, entende? Que sei que vai pegar pouquíssimas views, pega pouquíssimo, mas que pra mim é uma alegria saber que faz o dia de uma pessoa valer a pena, saber que uma pessoa tá feliz por ouvir uma mensagem, seja lá pra quem foi essa mensagem, você consegue. Vamos à parte 2 desse podcast, que eu quero dizer pra vocês que vai ser um pouquinho maldoso dizer isso, mas eu acredito que é bom dividir em duas partes, porque senão acaba ficando um pouco confuso, né? Você começar a falar do R36, tipo, você acabar com essa mensagem motivacional e começar a falar do R36. Então esperem que vai ter a segunda parte. Se você estiver ouvindo como playlist do YouTube, capaz dessa ser a parte 2, porque ele faz ao contrário, né? Ele vai do mais novo pro mais velho. Mas se não for, tá aí, beleza? Então eu vou encerrando por aqui essa parte. Eu vou continuar sobre o R36 na segunda. Meu pensamentozinho bem rapidinho, beleza? Aqui que é Flávio Abrão. Um ótimo dia, uma ótima semana a você. E não se esqueça, você é capaz e você consegue. Basta escolher a coisa certa, beleza? A gente se vê no próximo.